Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à segunda temporada do podcast do Escritório Jurídico Celso Cândido de Souza Advogados. Um projeto para falar de direito de forma descomplicada. E nessa temporada nós estamos trazendo os nossos advogados junto com convidados. E hoje eu tenho ninguém menos, ninguém mais que o fundador desse escritório, Dr. Celso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Junto, claro, com o Fabrício Gomes Cândido de Souza, que é o CEO, filho do Celso. E hoje nós vamos falar, é claro, de história, de legado, né, de evolução do direito e de muitos outros assuntos que eu tenho certeza que o senhor pode abrilhantar com tanto conhecimento, com tanta experiência. Afinal, esse é um dos poucos escritórios do estado de Goiás que chegou aos 50 anos. Seja bem-vindo. Obrigado. A casa é sua. Muita honra, com muita honra. Para quem não sabe, seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Para quem não sabe, o Celso, muito antes de ser advogado, também trabalhou em rádio, né, na sua adolescência, um dos seus primeiros empregos. Então, para a gente começar, eu queria saber o que você acha dessa modernidade aqui em que a gente está, né? Uma releitura do rádio que virou TV, que está tudo na internet. Quanta mudança, né? Quanta surpresa, né? Quanta coisa boa acontece, né? Cada dia as modificações a gente observa que são feitas, na maioria delas, para melhor, né? Esse é o processo evolutivo, natural, evolutivo e desejado, né? Sempre para melhor. É o que a gente observa. Mas deu uma nostalgia aqui na hora de você ouvir esses microfones, toda essa estrutura aqui? Ah, sim, com certeza. Eu já venho de uma experiência de trabalhar no jornal Anápolis também, né? Eu lembro de ser contemporâneo do Manuel Vanderick, catando as letrinhas lá da máquina, lá fazendo a redação de histórias do futebol amador. Então, desde essa época eu já trabalhava. Depois já saí e tive a experiência de ir para a Rádio Imprensa, e ali começou, né? Era uns 16 anos por aí, e aí uma jornada aí de 5 anos ali trabalhando, vivenciando o mundo da música, o mundo da notícia, o mundo dessa comunicação política, né, social também, religiosa também, que a rádio tinha um cunho religioso muito grande também. E ali foi um palco de experiências, né? E um aspecto interessante que foi a efervescência da efervescência musical do mundo, né? Do mundo musical dos anos 65, 6, 7, 8, 9, aí, a época em que apareceram os grandes conjuntos musicais da época, os anteriores também, que já começaram, né, dos anos 60 e pouco, né? Aí era Beatles, etc e tal, depois acende logo a seguir aí pelos anos 64 para 65 aqui no Brasil. E o senhor com acesso a todos esses discos, né? O Iê, 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 né? A época do Iê, 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 da Jovem Guarda. Então, uma época de muita efervescência cultural, musical, né, também, que até hoje expressam valores, né, inestimáveis. A música dos anos 60, hoje, eu tenho observado, ela está voltando em diversas rádios aí pelo Brasil, para diversas FMs, estão se especializando na reprodução dessa espécie de música dos anos 60, Jovem Guarda, que não passa, né? Eterna Jovem Guarda. Exatamente. Mas e aí, como é que foi o senhor lá nessa efervescência cultural, tendo acesso, né, aos discos? Porque naquela época, quem tinha acesso aos discos era quem estava dentro das rádios, né? Era um privilégio. Só, não existia gravador, esses gravadores portáteis que nós conhecemos, eles já vieram a ser disponibilizados já pelos anos 70. Esse gravadorzinho chamado tijolão, né, que era da Philips, né? Ele já apareceu por volta de 70, que foi acesso
né, acesso ao grande público, consumidor, né? Quem podia comprar, né? Tá. Que era uma nota. E como é que o direito entrou na sua vida? Bom, saí da rádio já em 70 e, e já tinha feito vestibular. Tinha feito vestibular em 1970 para admissão, passei e logo já comecei a cursar, né? Cursar direito. E aí foi embora, E né? a matéria te fisgou? Ou foi uma contingência? Era a opção que tinha? Ou nasceu aí uma paixão pelo direito? De certa forma, uma paixão pelo direito, porque era uma opção quase que única, né? Difícil de se sair daqui para fazer fazer tentativa de outro curso fora, né? Então, o que nós tínhamos por aqui que apareceu era o direito. E direito, para quem gostava de falar e conversar muito, né? Já era um prato cheio, né? Então fui com muito entusiasmo para o campo do direito. Estudei com bastante afinco mesmo. E Foi pro... confesso que fiz muitos trabalhos para muitos colegas, viu? Olha só, Gostava de ler, gostava de pesquisar, então sempre tinha alguém. Pode deixar que eu dou um lado de mão aqui para você. que bom que era estudioso, né? Foi professor muitos Foi, anos. pessoa, É. praticamente 30 anos. Para ser advogado, a gente precisa ler todas aquelas leis, gente. Agora eu vou até abrir aqui a roda para o Fabrício participar também. Fala sério. Eu já li algumas como jornalista, mas eu queria saber se vocês têm que, de fato, ler tudo. A bola está com você. Não, bom, é interessante que você saiba um pouco de tudo. Mas sabendo um pouco de tudo, você não consegue trabalhar de uma forma como o mercado exige hoje, né? O mercado hoje é mais nichado, é mais especializado. É necessário você ter essa especialização. Todavia, aquele advogado que a gente percebe, né, no movimento de mercado, o advogado que leu muito, que leu mais, que lê aquilo que é fora do seu escopo de atuação, ele costuma transitar melhor, né? Tem um repertório mais E amplo, sim, né? você acaba tendo mais argumento, você acaba tendo mais, vamos falar assim, fonte de comparação, né? Sim. Que inclusive o direito ele nasce da própria comparação entre leis. Ó, peraí, mas a lei tal ali ela trata determinado fato, determinada circunstância dessa forma. E isso reporta um princípio constitucional maior. E aí vem essa lei que trata um determinado assunto, mas vamos falar assim, no mesmo nível hierárquico, e ela trata esse assunto diferente dessa. A Constituição é a mesma, o princípio é o mesmo, por que é diferente? E aí começam os debates e aí que nascem as teses, né? Então, o advogado que tem mais repertório, ele consegue extrair mais da lei. Na sua época, o número de leis eram menores do que hoje? A tendência é Não, esse número não, aumentar não, sempre? sempre foi um cipoal, né? Como diziam os advogados mais antigos, isso é uma verdadeira colcha de retalho, né? Isso aqui tem lei para tudo quanto é lado, para tudo quanto é coisa. Mal você começava a interpretar uma lei, já vinha outra modificando, né? Era um verdadeiro cipoal de leis, muito difícil. O Brasil é um dos países que mais Assim, tem leis, não é mais isso? tem leis. Campo tributário, então, é uma coisa indominável. É difícil, você não domina, porque lei, provimento, mais isso, mais aquilo, que vem regular determinadas situações que com poucos elementos seria capaz de produzir bons resultados. E assim vai. Tanto é verdade que quantas experiências foram tentadas, né, de fazer uma sincronização dessas leis, diminuir, enxugar, mas elas favorecem a determinados interesses, então não vai.
E aí Congresso Câmara, Senado, é uma dificuldade muito grande para aprovar determinadas coisas, porque tem muitos interesses em jogo ali. Então, o que interessa para um não interessa para outro, então você não consegue uniformizar o máximo possível determinados princípios para normatizar determinadas situações jurídicas que ocorrem no campo das transações, das negociações, que invocam esses princípios para a chamada segurança jurídica, né? Para que os fatos tenham, né, amparo e os contratos sejam protegidos. Com isso, dá-se a chamada segurança jurídica para quem vem ou quem venha a investir, né, nesse campo econômico. Diante assim do que o senhor falou, né, de tantas leis que existem, e qual que é o papel do advogado para o cidadão? Qual que é a função do advogado? Vou fazer uma pergunta bem básica, assim, de primeiro ano de aluno de direito. Tenho certeza que já foi tema de aula sua. A função do advogado, e eu já disse isso várias vezes nas minhas aulas, eu sempre gostava de fazer menção. O advogado tem que ser um especialista em abrir brechas. Onde não tem, você procura, que você vai encontrar um pontozinho onde você vai abrir a brecha ali. Para defender o seu cliente. Sempre fiz menção do lenhador. O lenhador, quando ele vai seccionar a madeira para fazer os pequenas tiras para poder queimar, ele rola a madeira todinha e ele olha onde é que parece que tem o linho, onde a madeira parece que fecha. É ali que ele bate a cunha e a cunha abre a madeira e facilita para ele poder. E isso é mais ou menos assim. Então, essa figura de linguagem expressa mais ou menos isso. Quando você está com dificuldade, você para um pouco, olha lá, analisa, né? Analisa por todos os ângulos, você vai achar um lugar, uma brechinha para você explorar aquilo legalmente e utilizar a sua tese. Ali você monta uma tese. Não tem jeito. Sempre tem lugar para uma interpretação. Ainda mais com o tanto de lei que o Brasil tem. É exatamente isso. É onde uma conflita com a outra, é que você vai tirar proveito para fazer uma interpretação extensiva e em favor do seu cliente em relação à causa que você pretende sobrepujar, né? Sim. Fazer ali o seu ponto de referência ali. Doutor Fabrício, e qual que é a sua visão sobre o papel do advogado? Certamente você teve essa aula aí com seu pai, mas assim, também tem a sua vivência e queria saber como que você avalia o papel do advogado hoje para o cidadão. Então, advogado é indispensável. Eu ia dizer, papai salvou. Nas relações hoje, né, vou pegar o mercado hoje, como está a forma, a velocidade com que as coisas acontecem, a intensidade como as coisas acontecem, hoje entendo que o advogado ele é fundamental e indispensável para qualquer cidadão, né? Então, a gente tem diversas situações do dia a dia que geram conflitos, por vezes por desconhecimento do cidadão, né, dos direitos que ele tem. Mas, enfim, o advogado é indispensável. E hoje ele atua muito também prevendo conflitos, né? Porque, não sei, vocês vão me falar, né? Acho que antigamente era quando acontecia um problema instaurado e entrava o advogado. Hoje os advogados trabalham muito de forma previdente, né? É o preventivo, que nós chamamos, né, advocacia preventiva. É aquela advocacia que ela visa antecipar soluções ou evitar conflitos que venham a acontecer.
de forma que assim que a gente é procurado, doutor, estou com essa e essa situação, e eu acho que a pessoa que está do outro lado ali, ela está abusando, enfim, e aí na hora que você apura os fatos e pega aqueles fatos ali, encaixa na regrinha, você vai falar para o seu cliente, fala assim, desculpa, mas quem está errado é você. Se você continuar, você vai continuar nessa linha de raciocínio sua, continuar nessas ações, provavelmente você vai ter problema, porque o direito está socorrendo a outra parte, não é você, por isso, por isso, por isso. Então, assim, é uma forma de advogar hoje, que a gente chama de advocacia preventiva. Preventiva. Que, entendo eu, ela evita danos maiores do que você entrar num conflito. Quando o conflito se instaura, o dano acaba sendo maior. Então, se a gente evita o conflito, o impacto disso é muito menor na vida do cliente, do cidadão. Você acha que é melhor um mau acordo do que uma boa briga? Tem um ditado que fala isso, não tem? Tem um ditado. Tem um ditado que fala assim, eu particularmente não gosto. Você prefere uma boa briga? Se você tiver... A gente está ali para defender o direito de quem procura. A pessoa tem razão. Vai brigar? Vamos brigar? Vai ter briga. Mas tem gente que não gosta. Aí vai do perfil, né? Vai do perfil do advogado e do perfil do cliente também. Eu, particularmente, se tenho direito, eu não arredo o pé. Às vezes o cliente fala, eu não quero brigar mais não. Eu falo, tudo bem, a briga não é minha, se eu estou aqui... Mas, enfim, eu sou a favor. Meu pai, eu sei que ele por vezes, ele prefere... Você é mais conciliador? Um perfil mais conciliador. Ele prefere o mau acordo à boa demanda. Por que às vezes o mau acordo pode ser melhor? Porque às vezes você, por questão de tempo, você antecipa alguns benefícios. A extensão da demanda, ao invés ou com uma possibilidade de duração, digamos, de 10 anos, você, às vezes, consegue, fazendo um acordo, minimizando os seus interesses e equilibrando com os interesses da parte devedora, digamos assim, pode ser que harmonize, então sirva para você e vai servir para outra parte também. Você ganha tempo nisso aí. É uma questão até de uma certa lógica. Ao invés de eu ganhar 10 daqui a 10 anos, eu ganho 5 agora e com 5 eu consigo produzir mais riquezas, né, com esse valor. Em vez de esperar 10 anos para isso, eu antecipo. Você transforma os 5 em 10 com menos tempo, esforço, né? Com mesmo tempo. Então, é por isso que se diz, às vezes, a boa demanda, ela demanda, às vezes, muito tempo e, ao final, não é tão vantajoso assim. E, ao longo da sua carreira, e agora a pergunta vai começar com o senhor e terminar com o Fabrício. Ao longo aí de 50 anos do escritório, você acha que evoluiu a advocacia preventiva? Até eu estou perguntando isso até porque nesse período que surgiu as câmaras de conciliação, surgiu muito essa figura da conciliação no próprio judiciário, né? Isso foi evoluindo? Foi algo, por exemplo, no começo, né? Vamos pensar ali há 50 anos atrás. De fato, era assim, essa questão da advocacia preventiva, ela existia desde sempre ou foi crescendo? Existir, eu tenho certeza que existiu, porque ao consultar o profissional, no caso o advogado, a pessoa sempre vai expor os fatos que ela acha que ela tinha, ou ela acha, ou que tinha, ou que tem, ou que terá razão. Então, nessa perspectiva, o advogado sempre vai traçar uma linha para ele. Olha, podemos trabalhar com isso aqui, a perspectiva é boa, mas a demanda é longa, é o que a gente já disse. E, por questão de tempo, pode ser que se nós fizermos um acordo ou se você ceder em parte disso aqui, você vai ganhar muito mais do que você fazer essa boa demanda
e consumir um bom pedaço de tempo do seu interesse na espera de um resultado. E às vezes você pode antecipar. Ganhe menos agora e com essa perspectiva você pode gerar mais riquezas logo a partir de então. Não espere tanto tempo. Por isso que o ditado, né, a boa demanda, ela é prejudicial. Doutor Fabrício, você acha que hoje, mas que essa questão da advocacia preventiva, ela foi se consolidando, agora falando da advocacia preventiva, aquela em que antes de surgir o problema, eu já te procuro para ter menos problemas trabalhistas, ou menos problemas fiscais, ou menos problemas N, né? Sim. Isso se fortaleceu mais por agora, mais nos últimos anos, ou sempre foi uma prática do direito desde lá de trás? Não, a gente percebe que foi uma prática que se fortaleceu. Assim, eu falo, enquanto estudante de direito, nós ainda não existiam as câmaras de conciliação. Na Justiça do Trabalho existia lá os vogais, os né? vogais, né? Faziam as tentativas de conciliações, né? Exato. Isso era no âmbito da Justiça do Trabalho. Na Justiça Comum, não. Para a gente ter um acordo, necessariamente eu tinha que ingressar com a ação, ou seja, já tinha um litígio instaurado para posteriormente, numa audiência, tentar-se um acordo, né? E a lei veio, foi sendo alterada, o direito foi sendo modificado para trazer-se uma tentativa de conciliação anterior à demanda. Isso estou falando de processo judicial. Mas fora do âmbito do processo, houveram outras formas, iniciativas de evitar que a demanda chegasse ao judiciário. Por exemplo, a criação dos PROCONs. Né? Então, assim, o PROCON, aquela leva de questões consumeristas envolvendo fornecedores e consumidores, ela desaguava toda no judiciário. Então, criou-se um órgão administrativo, né, onde aquelas demandas elas eram anteriormente, antes de chegar na justiça, tem que passar ali pelo PROCON e tentar uma solução. Tem que ser hoje. Esgotar, né? Tem que esgotar as tentativas tentativas de resolver, né, a questão antes de levar para o judiciário. Até porque o judiciário, a gente chama, o processo no judiciário tem um elemento que chama lide, né? Que a gente fala, o que é a lide? É pretensão resistida. O que é isso? Quer dizer, eu tenho uma pretensão, outra parte tem uma resistência. Então, para mim levar essa questão para o judiciário, tem que provar que teve uma lide, que teve uma pretensão resistida. Então, por exemplo, na questão consumerista, eu provo como que eu não resolvi meu problema, falando que eu passei pelo PROCON, que eu tentei a solução e que não deu certo. E por isso eu estou levando ao judiciário. Então, existe também falei agora há pouco, né? Antes foram criadas as câmaras de conciliação no âmbito do judiciário, que tentam resolver as questões antes dela virar. Tem essas iniciativas administrativas, né? A próprio juizado especial também, ele é mais recente, né? Também. E foi uma outra iniciativa onde, no começo, lá vamos falar, nos primórdios do juizado especial, ele foi criado com essa finalidade de levar as pequenas causas, que são maioria, e tinha um rito especial, que é realmente tentar um acordo para depois, enfim, se não desse um acordo, gerasse ali o processo, né? E um terceiro ponto, né, eu falei que então, a gente tem essa iniciativa do próprio judiciário, as câmaras de conciliação, juizados, etc. Iniciativas no âmbito do executivo, né, de órgãos estatais que tentam resolver, e também a própria advocacia, que é o outro ponto, que é o ponto do advogado olhar para aquela determinada demanda e trazer o cliente à realidade. De falar, olha, isso aqui não vai ser legal para você, isso aqui não tem futuro, isso aqui não vai levar a nada, você vai gastar tempo, dinheiro, esforço, enfim, e não vai gerar nenhum tipo de resultado. Então, assim, respondendo objetivamente, de fato, essa ideia de conciliação
de resolver antes do judiciário, ela vem crescendo e vem tomando cada vez mais corpo. Sim. Não, e eu também queria saber a opinião de vocês, porque a gente ouviu muito assim, que a indústria do dano moral. Antes a gente via que era muito comum nos Estados Unidos. Qualquer coisa lá, eles entram com ação de dano moral. O menino caiu no parquinho, processa a prefeitura, né, por dano moral, porque caiu no parquinho, porque de repente lá tinha algum problema na estrutura. E hoje, e falava-se muito assim, isso vai chegar no Brasil, isso vai chegar no Brasil. E hoje a gente vive um pouco disso, né? Não sei se na mesma intensidade, mas cresceu muito essa indústria, né? essa indústria. Eu não sei se essa palavra está certa, vocês podem me corrigir. Mas como é que vocês enxergam isso? Tem o lado bom e o lado ruim dessa questão das pessoas estarem entrando cada vez mais? Tem. Tem o lado bom e tem o lado ruim também. Existe a cara e a coroa. Existe um lado bom que é justamente você poder questionar os seus interesses feridos, né? Os seus interesses que foram prejudicados por uma situação na qual você não é o causador. Então, o órgão público tem a obrigação de zelar, digamos aí, pela boa fluência, né, das ruas onde você trafega. Então, os buracos que estão aí, só um exemplo, os buracos que estão permanentemente aí abertos e que te causam dano no seu carro, né, na sua moto, e às vezes causa até algum ferimento no corpo, digamos assim, por tombos ou por acidentes. Então você vai acionar quem é que deu causa a isso? A responsabilidade de quem que seria? É o órgão público. Então vou acionar. Ele tem o dever de manter o chamado dever de vigilância. Tem que estar preventivamente fazendo a vigilância daquilo. Esse órgão, essa função pública existe para isso. Então, daí, foi aprimorando, foi chegando e foi evoluindo essa perspectiva do cidadão, né, e até mesmo do consumidor, em determinadas circunstâncias, de exigir a responsabilização por determinados danos que ele tenha sofrido. Alguém deu causa. Numa circunstância dessa, foi o próprio ente público, deixou de produzir a manutenção da avenida, da rua, e aquilo, um buraco permanente, aquilo vai e causa um dano ao seu patrimônio, ao seu veículo, à integridade física também do transeunte que por ali passa. Então, alguém tem que ser responsabilizado. Então, esse também foi um processo de evolução e conscientização do direito pela população, em relação ao grande público. Hoje, às vezes a gente fala, é uma indústria, porque qualquer coisinha, boa parte fala assim, eu tenho dano moral por conta disso aqui, mas, na verdade, não tem cabimento, né? Às vezes, a pretensão é exposta, é pedida, mas não tem amparo. Então, às vezes, se não houver resistência, às vezes ele tem benefício, né? Porque... Você acha que está tendo algum exagero, Fabrício? Hoje não mais. Tivemos a chamada indústria do dano moral. Ela realmente aconteceu. Teve um dado momento que... aonde os próprios julgadores eles começaram a estender ali os entendimentos que determinada situação causava, não causava, e até que isso foi se sedimentando, num dado momento, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, a Raquel, sei lá, sofreu algumas chamadas telefônicas de uma empresa de internet. Você paga uma fatura lá, por algum motivo eles não processaram o pagamento, e estava ali aquela fatura em aberto, o pessoal ligando, Raquel paga, Raquel paga. Você falava, já paguei. Você falava, vamos ver, né? E no outro dia tá ligando, Raquel paga, já falei. Aí a Raquel ia lá e entrava com a ação e ganhava um dano moral. Então, o que acontecia ali? A O juiz importunação é pegava, muito grande, né? o juiz
pegava aqueles fatos e tentava aplicar a norma. Só que isso foi acontecendo de forma pulverizada, né, no Brasil inteiro. Uns juízes davam, outros não davam. E aí o que acontecia? Virou uma loteria. Uhum. Mas tá errado? Não. O direito ele estava, fala assim, primeiro ele ebuliu, depois ele estava ali numa fase de sedimentação, vamos dizer assim. Então, determinadas questões elas começaram a ser tratadas de forma diversa e o entendimento foi começando a ser uniformizado e a partir de então, a gente fala, sedimentou-se determinados entendimentos. Então hoje a gente sabe, determinada situação não gera dano moral. Determinada situação gera dano moral. Certo. Né? Lá atrás, quando não tinha essa certeza, então todo mundo ia lá jogar nessa loteria. Vai que eu ganho. Não vou para o juizado, não estou pagando custo, o advogado está ali, tem advogado sobrando no mercado, está todo mundo disposto a pegar esse tipo de causa. E aí o pessoal produziu-se muitas ações, e aí chamou-se isso de indústria do dano moral. Mas foi com o novo Código Civil, não foi? Que começou a acontecer mais ou não? Não, a previsão do dano moral ela já existia antes né? Eu reporto isso a quantidade de advogados no mercado, combinado com um movimento de explosão de consumo. Porque até então, você não tinha, vamos falar assim, internet, telefonia fixa, telefone móvel, telefone fixo, por exemplo. Não era para todo mundo. Não sei se você se recorda, lá no passado, para você ter uma linha de telefone, você tinha que... Quando se liberavam linhas, você tinha que ir lá, dormir na fila, assinar um contrato. Você comprava até ações da Telefônica, né? O contrato, você estava comprando ações e tal. Então, assim, era uma coisa mais... para você consumir determinados serviços, era mais difícil. E aí o que aconteceu? Com esse movimento de explosão de consumo mesmo, internet, celular, cartão de crédito, à medida que os serviços bancários, telefônicos, eles começaram a acontecer, a se universalizar, né, a tornar acessível, então aumentou aquela massa de consumidores, né? E aí, então, a gente teve ali, começaram a pipocar essas ações, né? Então, assim, é um movimento que ele tem a ver mais com a ampliação do consumo e aumento da base de consumidor do que propriamente o direito. O direito sempre esteve lá. Sempre esteve lá. O direito sempre esteve lá. O que aconteceu foi muita gente consumindo e muito advogado do mercado. O pessoal tá lá, tô aqui precisando de uma causa, né? E aí, pode te falar, ninguém te negativou aí, não? Era mais ou menos assim. Então, e nesse momento aí onde tinha muita... não se havia muita certeza, e até que se sedimentou, então teve muito. Hoje não, hoje a gente consegue, muito disso está sedimentado, né? Tal situação gera dano moral, tal não gera, pronto, acabou. Não posso deixar de aproveitar, né? 2 grandes advogados aqui para a gente... Estamos falando um pouco de direito, uma conversa mais filosófica, né? Sobre os princípios aí do sistema jurídico no nosso país. E aí, quero, antes de eu pedir para vocês ir para o lado da nossa história aqui da CCS, quero fazer uma última pergunta, assim, mais ligada a essa questão jurídica, de como é que vocês avaliam a questão da jurisprudência, da interpretação da lei, né? Que a gente sabe que nós temos ali uma lei que foi escrita com um espírito, com um objetivo ali, né, pelo Congresso, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal, e depois nós temos a interpretação dessa lei, né, pelo sistema judiciário, os nossos juízes, desembargadores, ministros. Como é que é isso, gente? A interpretação, muitas vezes, isso para vocês é bom, é ruim? Essa interpretação da lei que foi escrita? A gente sempre escutou que existe um adágio, um
ditado popular que fala cabeça de juiz. A cabeça de juiz você não pode esperar muita coisa, não. Então, você não pode ter certeza, porque às vezes você imagina uma interpretação, a possível interpretação de um determinado fato por aquele julgador, dentro de determinados limites, é o que você pensa que pode acontecer, e ele sai exatamente ao contrário. Então, a previsão do fato que você espera ser favorável lhe é desfavorável. Então, é exatamente isso. Essa interpretação, no sentido pessoal, você fala, ela foi ruim para mim, foi errônea. Então, eu vou questionar esse fato porque o código vai me dar permissão para que eu faça um pedido de uma nova interpretação desse fato por uma Câmara colegiada, pelo tribunal, onde são mais, né, existem câmaras julgadoras, que são mais juízes que vão apreciar aquele fato, não como o fato foi apreciado aqui unilateralmente aqui pelo juiz aqui embaixo. Então, no tribunal, 4, 5, 6 desembargadores, às vezes, é que vão apreciar aquele fato que eu pedi, essa revisão, e que comporta essa revisão, eles vão analisar. E, às vezes, é onde modifica esse julgamento, esse entendimento que gerou um julgamento aqui na primeira instância, aqui ele vai ser modificado, completamente modificado, porque eles entendem que a interpretação, a primeira interpretação aqui, ela não coaduna com o verdadeiro objetivo do direito. E aqui eles extraem um pensamento e dão uma outra interpretação. Essa jurisprudência, esse sentido de interpretação, e vai criar essa jurisprudência. Amanhã outros fatos podem ser questionados com a correlação, ou servindo de parâmetro, né, com esse entendimento aqui em cima, onde você já vai utilizar esse entendimento jurisprudencial aqui, numa outra pretensão aqui embaixo, já mostrando para o julgador a quo que esse fato aqui já tem um antecedente de interpretação ampla por um tribunal, né, por uma Câmara, que mostra que ele não é mais assim, ele tem uma extensão maior. Então, isso vai aprimorando o conceito da justiça, porque ela vai deixando, né, ela vai aceitando uma ampliação de interpretações, e essas interpretações vão servindo de parâmetros para os julgadores aqui embaixo. Então, você, às vezes, já apresenta um fato, uma pretensão inicial, já recheada de entendimentos que foram interpretados anteriormente com o mesmo princípio pelo qual você pretende obter uma solução aqui. Então, isto já é um parâmetro que vai norteando determinadas decisões. Isso é um sentido interpretativo, né, das jurisprudências. Dá para falar que essa interpretação jurisprudencial é uma forma de manter uma lei atualizada? Sim, sim. Respondendo aqui, voltando um pouquinho na pergunta anterior, perguntou se esse movimento de interpretação da lei se é bom ou se é ruim. Eu vejo como bom, eu vejo isso como benéfico. Por quê? Você pegar ali determinados fatos, levar ao conhecimento daquele magistrado que vai emitir sua opinião jurídica ali, o seu decreto. Posteriormente, você poder levar aquele decreto para ser analisado por uma corte, por outros juízes, enfim, por um colegiado, e aquilo ali poder ser modificado, isso é importante porque isso faz parte da construção do direito. Isso é muito importante. Onde que está o problema? São interpretações, às vezes, feitas de alguma forma a forçar a barra. Tem alguns pensamentos assim, um pouco radicais. E o radicalismo está presente na nossa sociedade. E aqui eu não estou falando só não estou fazendo referência à política. Também é política. Né? Então, você tem aquele cara que é conservador, você tem aquele cara que é liberal, você tem aquele cara que é moderado. E no judiciário,
Também. essas cabeças, elas vêm aqui para o judiciário. Então tem o julgador que é mais moderado, tem o jogador que é mais radical, né? Então, mais extremista, um para um lado ou para o outro. E às vezes essa forma de ver, de pensar, ela acaba refletindo no Na- julgamento. no ju- E aí é onde a gente encontra aí algumas decisões que você fala, pô, isso aqui não faz sentido, porque fulano julgou assim, o outro julgou assado e esse cara julgou completamente diferente. Mas, por vezes, aquilo ali existe um fundamento. E essa que é o legal do direito. É você poder, daquela norma e aqueles fatos, você poder extrair ali uma série de interpretações. E, para mim, essa é a riqueza do direito. Só que, todavia, às vezes, escapa um pensamento ou outro mais radical aí, que acaba dando margem aí a diversas interpretações não, a manifestações, né? Porque hoje virou comum, né, você comentar notícia jurídica, hoje ela circula tão bem quanto as outras notícias, você, jornalista, sabe bem disso, o público hoje consome notícia Isso jurídica, as decisões, né? E aí, uma determinada notícia aí, ela gera mais repercussão do que uma notícia jurídica gera tão ou mais repercussão do que qualquer outras notícias corriqueiras, né? E aí, resultado. Então, assim, isso é bom. Ou pode ser bom, pode ser ruim. Né? O que não pode... E assim, e como a gente faz para garantir, na visão de vocês, nesse arsenal todo? É assim que funciona o nosso sistema jurídico, né? O nosso pensamento. Não existe uma imparcialidade absoluta, como não existe também no jornalismo. Então, igual você falou, às vezes o pensamento individual ali daquele magistrado acaba aparecendo na sua decisão e nós somos humanos e vamos ter que aprender a conviver com isso. Como, na visão de vocês, como se estabelece, isso não compromete a segurança jurídica na visão de vocês? O que fazer para que essas interpretações não comprometam a segurança jurídica? Essas interpretações que são previsíveis de acontecer, esperadas até pela nossa natureza humana, como garantir a segurança jurídica mesmo nesse contexto? Eu observo que, mesmo quando a decisão de um determinado fato é levado à visão de um magistrado, ele pode ser restritivo. Ele pode estar eivado de determinados princípios, na sua formação, na sua forma de pensar, na sua forma de ver, ele dá uma interpretação restritiva. É isso que a gente sempre fala. Ao meu ver, isso aqui tem que ser assim. E assim eu estou julgando porque acho que deve ser assim. Então, esse fato não pode ser o definitivo. É preciso de ter uma outra oportunidade para ser analisado. É onde nós estávamos a dizer aqui que a pretensão, quando cabe recurso, é justamente para que se observe se aquilo é definitivo em relação ao fato ou se cabe uma extensão de pensamento do julgador, ampliando a possibilidade de modificar. Fala, não é como está aqui. Ela pode ser assim, assim, assado. Muito mais ampla, com muito mais benefícios. É onde se reforma uma decisão. As instâncias ajudam, né, a aprimorar e manter essa segurança, porque vários vão analisar a matéria. Sim, é aí que está a chamada segurança jurídica. O fato não é absolutamente inamovível. Ele não vai ser único como o primeiro julgador achou que é. Ele pode ser extensivo, passível de uma extensão de conhecimentos e melhorar o entendimento. É onde o que nós dizemos, a segurança jurídica reside nisso. A possibilidade de apreciação do fato por instâncias superiores e que podem confirmar ou ampliar o entendimento sobre determinados fatos.
E você, doutor Fabrício? Então, a questão da segurança jurídica, ela, para mim, ela precisa ter limites. O julgador ele pode pegar aquele determinado conceito que às vezes a gente fala ali o advogado, a doutrina, falando de conceitos abstratos. Por exemplo, boa-fé. O Código Civil fala que determinados atos jurídicos tem que respeitar a boa-fé. Tá. O que é boa-fé? A boa-fé, para mim, às vezes ela é um conceito amplo. Para você, às vezes é um conceito estrito. E aí que começa a interpretação. Aí é que começa a interpretação. E você pegar aquele conceito de boa-fé e esticar ele até determinada situação caber, para mim, por exemplo, vamos imaginar que eu sou julgador, que eu sou muito acessível e não sou um cara radical. Imaginar aqui, eu pego aqui aquela determinada situação ali e vou esticando o conceito de boa-fé até aquilo ali caber e para mim poder julgar determinado fato dizendo que aquilo ali foi jurídico porque está dentro dos limites da boa-fé. Aí vem você, por exemplo, outra magistrada, com uma visão mais estreita do conceito da boa-fé. Para você, a boa-fé não tem... O limite dela é estreito. Uhum. Não é tanto. Então, não cabe aquilo que aquele fato que aquele julgador ali julgou esticando, para você, a boa-fé não estica desse tanto. Então, aquilo ali não caberia. Então, é uma questão de limite. É necessário você ter limites. Olha, a decisão judicial ela pode variar daqui até aqui. Uhum. Né? E esse é o grande desafio. É isso que o legislador, ele até hoje, ele não conseguiu colocar no papel. Estabelecer esse limite, porque por vezes até tentam estabelecer o limite. Só que quem vai aplicar a lei pega aquele limite e estica ele. E acha que está tudo certo. E aí é onde a gente entra na questão da insegurança. Porque até então, determinado fato, determinada questão, ela era julgada dentro desses estreitos limites. De repente, não é mais, o limite não é esse mais. Aumenta-se o limite. Aí fala, mas quando eu fiz aquele determinado negócio, o advogado falou que as coisas funcionavam assim. E aí foi feito assim. E aí agora o negócio deu errado porque o juiz disse que é assado. Aí entra essa questão, segurança jurídica. E o contrário acontece também. Às vezes a gente falou que o negócio era assim e entende que agora é assim, afunilou. Sim. E aí aquela situação que antes ali a gente entendia que ela funcionava daquele fica perde sem as referências. Então, a questão hoje da segurança é essa. Onde é que está o limite? Porque hoje o limite está aqui, amanhã ele pode não estar. Ele pode ter sido ampliado ou pode ter sido estreitado. E aí começam essas discussões. Queria saber se que não vai acabar, tá? Não vai. Não vai acabar. Se acabar, não vai ser agora. Nós aqui, nós não vamos ver isso. Eu queria saber, uma curiosidade aqui. Vocês dois advogados, pai e filho, essas conversas acontecem sempre entre vocês? Vocês já cansaram desse assunto? Na hora da cerveja é melhor falar de outros temas. Falar de futebol, né? Já aconteceu com mais frequência. Hoje menos. Hoje menos. Hoje chega aqui... Se for falar de trabalho, nossa senhora, vamos falar do Flamengo, vamos falar do Arrascaeta, vamos falar do Pedrão, vamos falar de outras coisas aqui. Eu quero saber de trabalho, não. Deixa o trabalho lá no escritório. Mas conta, tio Celso, já me traí aqui. Todo mundo já sabe, né? Que o senhor é meu tio, o Fabrício meu primo, mas eu quero... Doutor Celso, conta pra gente quando é que você enxergou um advogado no seu filho. A primeira faísca que o senhor teve, assim, esse menino vai ser advogado. Essa eu quero saber. Esse aí foi quando a mãe fez uma promessa para ele de uma determinada situação. Aí ele passou a mão no lápis e escreveu... Você me prometeu fazer isso e mais aquilo. Então assina aqui que eu quero. Ele era bem pequeno, mas sabia escrever. Eu falei, não, prometer de boca não vale. Tem que estar escrito aqui, ó. Eu vou escrever e você vai assinar que vai cumprir o que você disse que vai me dar.
Aí você falou, esse menino vai tem, ser advogado. Esse aí já tem um caminho já pré-estabelecido, viu? Desde pequeno já tem essa vocação. E Gosta. E foi desde pequeno para o escritório, ele que Sempre. ficou atrás. Sempre atrás. Trabalhou muito tempo junto com a mãe na área de perícia, né, ajudando, fazendo. Sempre esteve presente também, né, nos trabalhos da mãe, que é perita grafotécnica, né? E acompanhou nos processos, buscava, lia, estava sempre a par de tudo aquilo ali. Uhum. Curioso. É porque eu digo, eu penso que nenhum pai, mãe força o filho a ter determinada carreira, mas às vezes incentiva. Sim. Agora, o que foi maior? O incentivo não precisou nem incentivar, ele já naturalmente já era um curioso da área. A tendência já estava manifesta. E como é que foi ser professor do filho lá na faculdade? Foi. Não foi fácil, não. Porque exigia, ele sabe disso, né? Eu sempre disse que as minhas provas sempre foram provas na linguagem antiga de canetão, provas escritas. Então era papel ao maço, as questões e a interpretação. Sempre fiz questão de dizer que o advogado tem que fazer a degustação e a mastigação mental dos fatos, e depois daquilo você dá a sua interpretação extensiva, escrita, sobre aquilo que você entendeu, você leu, né? E coloca ali. Então eu sempre disse isso em classe. Falei, escrevam, que de qualquer maneira, só o fato de você já ter a boa vontade de manifestar uma forma de interpretar o seu entendimento sobre determinado fato, eu vou valorar isso, eu vou dar nota, não vai ficar em branco. Não é aquela maneira assim, não é isso aqui, passa um X, acabou, não. Não refletiu o que eu acho que eu dei em sala? Sim, mas de qualquer maneira sempre teve proveito. Então, eles, né, todos eles sabem, né, tudo era escrito, etc e tal. Mas teve uma certa vez, né, que eu, na aula de Direito Internacional, eu sempre dava determinados temas de abrangência internacional para que eles pesquisassem, etc e tal, e apresentassem a turma de 4, 5, falassem sobre aquilo. Era uma forma de também forçá-los a dar uma lida em determinados aspectos e se promoverem, né? À frente, vai expor, fazer aquilo, é muito negativo. Já treina a oratória. Mas ele ficou enrolando com a turma dele até que o ano acabou, ele não apresentou. Fabrício, e aí? Deu nota ruim pro menino? Aí... Esse fato ele cobra até hoje. Até hoje. Normalmente, às vezes, chega essa turma da faculdade, de vez em quando aparece um ou outro. Aí ele pega no pé vocês estão me devendo a apresentação daquele trabalho lá, que vocês ficaram por último, deixou todo mundo sair, fulano apresentava, bacana, essa turma pode sair, o próximo, essa turma pode sair, a gente sobrou só a nossa turma, ficamos por último. Bromaram. A aula acabou. Tá Aí os amigos falaram, Celso, tá na hora de beber cerveja. Falei, o trabalho depois a gente apresenta pra você. Deixa, até hoje foi ele. Não, volta aqui. Não, Celso, nós estamos de saída. Deixaram ele lá. Aí até hoje ele pega. Pega no pé da turma. E eu lembro direitinho, né? Rodrigo Diogo, Kenny Matias, Rogério Tóquio, Juliano Moreira e tinha mais um. Então essa turma aí tá devendo uma apresentação de um trabalho. Devendo uma apresentação de trabalho para ele. Mas esse fato que ele falou aqui de escrever, né, a gente lá realmente escrevia. E algumas vezes aconteceu de não me dar a nota que... Pô, você achava que merecia. Escrevi aqui, por que você me deu aqui 0... Me deu aquele C cortado, né? O C cortado lá na ponta, no meio e lá, né? Tipo, para medir o tamanho da... Tipo, você me deu 10 centavos de nota aqui
nessa questão, e o fulano ali respondeu, falou, não, mas o menino ali, ele não é filho do professor, você tinha obrigação de saber melhor isso aqui. Tá bom, né? Tá. Injustiça também. A Ah, justiça por injustiça, acho que a gente tá quite. estamos quites, né? É daí que nasce, nasce a, a insatisfação jurídica, né? Eu não gostei disso, vou apelar, eu vou, eu vou questionar o fato. É, Mas você já tomou uma canetada na largada. já. O argumento do julgador foi forte. E, e assim, e hoje, né, olhando o escritório, né, o Fabrício agora à frente, como que o senhor enxerga essa continuidade? Muito boa, muito justa. Até onde foi possível, eu estive. Daí para frente, ele sabe nadar sozinho e vai embora. E com muito mais vigor, eh, com muito mais disposição e está rompendo e muito bem. O, o sucesso, né? O sucesso do filho engrandece o pai, com certeza. Então a gente sempre imagina assim, a gente é o primeiro degrau que sirva para alavancar os outros passos, né? Então É, assim, diz que nossa cabeça tem que ser o piso deles, né? sim, para ter, Dos né? filhos. Para arrancar, né? Serve de trampolim, vai embora, É. daí para frente. O que que o senhor vê hoje, assim, no escritório, né, que de repente já foi aí a questão da energia, do estilo, né, que o Fabrício trouxe, que é um pouco diferente da sua época, que o senhor Sim, o olha. Fabrício é muito dinâmico, nisso aí não tenha dúvida. E hoje os vamos dizer assim, os apetrechos, né, que um escritório tem, os instrumentos de trabalho são muito mais evoluídos. Em vez de um computador 186, hoje já, né, já ultrapassou essas fases, né? Então são instrumentos de trabalho com muito mais velocidade, com muito mais comportam muito mais elementos para auxiliar a sua busca, a sua pesquisa, coisa que no início de carreira você folheava livro à procura de né, algum dado que servisse para você. Hoje não, você tem a facilidade de fazer a pesquisa extensiva de determinados fatos com poucos, né, com poucos toques dentro disso aí. Então, o instrumento de trabalho hoje é muito mais favorável. E isso você vai aprendendo, dominando todos esses meios tecnológicos a seu favor e só deslancha, só vai É, embora. E o Fabrício é muito dinâmico nisso aí. E, Fabrício, o que que você, quando olha para trás, lá para a história do seu pai, que você olha e fala, isso aqui eu não largo? Falando É, dele como advogado, é não, claro. sim, tem uma mania que ele tinha e que eu peguei e que eu não consigo largar de jeito nenhum, que é rascunho. Meu pai pegava aquela folha de papel ao maço ali, ia rascunhando a peça à mão, ele rascunhava ela à mão. Depois que ela estava pronta ali, ele saía risco daqui, risco dali, asterístico, fazia menção à página do livro. Aí se ia lá na página do livro, ele tinha marcado no livro o que, que é que tinha, né? Não é exatamente assim, perdão, mas é parecido. Então hoje eu começo ali, vou digitando. Primeiro tem aquele trabalho de imaginar, né? Bolar a tese, depois planejar, estruturar e a partir de então escrever. Eu não recomendo a boa técnica que você não comece escrevendo aleatoriamente, né? Tem que ter um planejamento e depois que você planeja ali aquela monta a tese, estrutura ela nos tópicos e aí você vem desenvolvendo os tópicos, né? Onde um tópico complementa o outro para até você chegar, né, na conclusão. Então é aquela técnica de redação: início, meio e fim, E, introdução, é, desenvolvimento, conclusão. Eu faço isso no computador, mas a hora que tem que corrigir, eu não dou conta de corrigir no computador. Tem que imprimir
ir lá e ficar riscando e fazendo os asterísticos e os tracinhos lá. Eu olho para aqui e falo, mas gente, meu pai tá vivo em mim aqui. Isso aqui era É o meu. legado. Quando eu faço aquilo, eu só legado. lembro do meu pai. Então, é uma coisa que eu veio, né? E por mais recursos que a gente tenha hoje para poder fazer, corrigir uma peça, eu ainda costumo fazer assim, ainda faço assim. Que legal. O velho Drummond, né, o velho poeta Drummond de Andrade, né, ele já dizia que escrever é a arte de riscar. Você começa, você passa um pouquinho, esse final não te agrada, risca, corta, começa aqui de novo. Essa ideia aqui, não, o lugar dela não é aqui, passa uma seta, joga aqui no segundo parágrafo, o segundo você investe, põe aqui no primeiro. Então é essa arte de riscar, sabe? Mas o importante é o resultado final. Exatamente. Eu tenho um exemplo que, por exemplo, tem um advogado lá no escritório que esse dia eu peguei ele, né, conversando com o celular. Não interrompi, só fiquei olhando para ver o que estava acontecendo. Ele estava ditando para o assistente de texto lá do negócio, ele ditando o que é que ele queria. Ficou lá conversando com o celular ali uns 20 minutos. Depois eu vi que ele pegou aquilo lá, jogou na inteligência artificial, pediu para corrigir pontuação, tudo mais, não sei o quê. No final das contas, a peça estava pronta. E aí ele veio, né? Lógico que depois ele veio e fez as correções necessárias para poder, enfim, finalizar a peça. E estava uma peça linda, maravilhosa, super bem feita. Então o cara fez uma peça de voz, com auxílio da inteligência. E no final ficou uma peça perfeita. Então, não importa o caminho, o negócio é a chegada, né? Então... Exatamente. E para a gente fechar, eu queria só recordar, né, esse livro que foi feito, né, Nas Trilhas da Justiça, Memórias e Reflexões de Meio Século de Advocacia, obra dos senhores, né? Aqui tem histórias reais dos bastidores, né, do escritório, e tem história sua, dos outros advogados. Queria saber, tio Celso, o que o senhor achou do livro? Leu todas as histórias? Li, tive a oportunidade de ler e mesmo assim, relendo a história escrita para esse fim aí, a gente encontra ainda mais lembranças sobre aquilo, fala que coisa, né? Então, eu contei uma história aí interessante, eu achei interessante, e que no fim foi difícil. Trabalhei, e ao final, né, a advogada que estava assinando isso para mim simplesmente fechou um acordo com a outra pessoa. Quando eu procurei, falou, não sei não tem procuração sua aqui. Mas até os erros da gente são aprendizados, né? E esse livro, ele foi feito... Eu não posso falar que ele foi a toque de caixa, mas ele foi feito num tempo recorde, né? A gente teve a ideia de fazer essa coletânea, né, de histórias nesses 50 anos, mas foi feito no meio de prazos, reuniões, viagens. Enquanto a gente trabalhava, a gente ia tentando fazer. E depois que ficou pronto, a gente, aquela tal história ficou de fora, tal história ficou de fora. Então, o que a gente já está fazendo? Nós estamos começando a coletar aquelas histórias que deveriam ter vindo, mas não vieram, mas elas vão vir num segundo volume. Quer dizer, uma forma, né, de guardar, Preservar a memória histórica, as memórias, né? Da vida jurídica, né? Exatamente, né? Especialmente ali da história que começou com o senhor, com a doutora Sérgia, agora com o Fabrício, os demais advogados. Muita coisa acontece ali, né? Tem muito desejo humano, necessidade, muitos clientes que chegam apreensivos, então tem muito sentimento ali, né? E tem todo um trabalho de vocês também para que consiga atender ali, né, aquela necessidade, né, dos seus clientes. Então merece, né, ser preservada
Inclusive, preservada e ampliada. Preservada e ampliada. Vai ser ampliada em breve. Viu? Em breve teremos o volume 2 aí. Compromisso do Dr. Fabrício, hein, gente? Logo faremos o volume 2. Gente, nossa conversa não teria fim, né? Mas temos que chegar, então quero pedir que vocês deixem as considerações finais desse bate-papo aí sobre o legado vivo da Celso Cândido de Souza Advogados. Vou deixar aqui o meu agradecimento por essa ocasião, por esse momento especial, específico, de considerar alguns fatos aqui que foram trazidos na nossa mesa aqui, a pauta aqui, discutimos, falamos, emitimos a nossa opinião modesta, mas assim entendemos e assim o fizemos. Que fique preservado aqui a nossa história, a nossa presença, porque o tempo passa, o tempo urge, quem sabe a gente não terá a oportunidade de fazer outra. Teremos, viu? Então, para mim, esse momento de hoje, que agora está podendo fazer esse podcast ao lado do meu pai, é uma honra muito grande. Contar a história com o ator vivo, né? Com o personagem vivo, com o personagem lúcido, e ele poder... Não só a gente falar... não é contar a história, é contar histórias, porque a história continua sendo escrita, né? Sim. É verdade. Então, para mim, é uma satisfação enorme, enorme, assim, indescritível. Poder estar aqui do lado do meu pai, a gente dividindo essa mesa aqui, esses microfones, contando um pouco o que aconteceu, rindo, e Falando... poucos advogados talvez tiveram essa oportunidade, né? Então, assim, para mim foi excelente, sem palavras. Obrigado. E eu agradeço vocês dois, coisa mais linda, pai e filho. Que Deus preserve a amizade de vocês, Amém. saúde, Amém. né? A inteligência, né? E abençoe o negócio de vocês para que seja próspero sempre. Amém. Que assim seja. E para você que esteve aqui com a gente, acompanhando esse papo de direito, que também acabou sendo uma conversa de família, eu acho que você gostou. Então, deixe a sua curtida. E se você acha que esse conteúdo faz sentido para mais alguém, compartilhe e continue aqui com a gente, porque em breve a gente volta com novas conversas, novas entrevistas do podcast da CCS. Até a próxima!